Olá, pessoal. Mais uma das nossas aulas, né, de eletrônica à distância, tá? E esse é o segundo encontro que nós estamos tendo hoje, né? Na semana passada, também na segunda, nós nos reunimos por aqui e a gente vai continuar. E eu criei para vocês aí aonde tem a área de equipes. Na aula de hoje, eu fiz uma pequena modificação, porque eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Vamos lá. Então, esse arquivo aqui foi o primeiro arquivo que eu passei para vocês, tá? Nós estudamos um pouquinho os instrumentos, né? Que são utilizados em eletrônica, tá? Então, nós falamos lá do osciloscópio analógico, composição dos movimentos, né? E alguns outros instrumentos aqui que a gente utiliza. Lembrando que eu indiquei para vocês essa bibliografia principal, tá? Que é o livro de eletrônica analógica do próprio Centro Paula Souza. Estudamos aqui o funcionamento do osciloscópio analógico, tá? Vocês viram em laboratório como trabalhar com osciloscópio. Verificamos aqui os dois tipos principais de osciloscópio, né? Que a gente tem o osciloscópio analógico e o osciloscópio digital. Então, esses aqui são os princípios de funcionamento, né, desse instrumento importantíssimo para utilizar na eletrônica, tá? Analisar lá as suas formas de onda, né, domínio do tempo, domínio da frequência, onde a gente estuda os circuitos, as fontes, né, e formas de onda que podem ser visualizadas através do osciloscópio, tá bom? Verificamos também que o próprio osciloscópio ele pode gerar, né, um sinal, ele vai gerar um sinal, uma forma de onda, para que você possa fazer a respectiva calibração dele. Isso daí nós vimos também, tá? Aqui tem os próprios terminais, né, indicando quais são as chaves de ligação desse instrumento e mais algumas outras informações complementares, né, como por exemplo os cabos que são utilizados para osciloscópio, tá? Eu coloquei para vocês também aqui, ó, na parte 2, tá? Olha lá, né? Nós fizemos já um experimento, tá? A maioria já entregou esse experimento, né? Então nós colocamos aqui nessa primeira experiência aqui, se eu não me engano, tá? Eu creio que nós fizemos duas experiências, uma primeira só de calibração e uma segunda para coletar as formas de onda, né? Então olha lá, ó, através desse instrumento, que variações de tensão e componente do circuito são transformadas, né? Em gráficos, né? Ou seja, em formas de onda mostradas em um lado da tela, né? Que dá uma explicação geral sobre o que é o osciloscópio. Aqui a gente explica o que é a calibração do osciloscópio, o foco, tá? Como que é feita a calibração dele, né? As pontas de prova. E aqui entra em si a própria atividade, né? Que nós pedimos para vocês, fizemos junto com vocês, depois pedimos para vocês coletar as informações aí da tensão de rede do laboratório, tá? Obviamente que nós não tínhamos lá esse transformador isolador aqui, mas conseguimos fazer, né? Visualizar alguns exemplos aí. Se eu não me engano, eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns relatórios, né? Muitos de vocês coletaram as formas de onda, né? Traçaram as formas de onda aqui, inclusive alguns colocaram até por meio de foto, né? Conseguiram colocar as imagens lá que vocês coletaram e responderam as perguntas, né? Para que serve o osciloscópio, de que forma as imagens se formam na tela do osciloscópio, qual a diferença entre as pontas de prova, tá? Então,
Isso daí já foi feito, tá, pessoal? Aqui nós temos a nossa primeira listinha de exercícios e eu creio que a maioria também entregou, tá? Quem não entregou, fique atento, tá? Para que a gente possa estar revisando esse material para dar sequência às próximas aulas. Nós vamos trabalhar com os transistores, nós vamos trabalhar com os circuitos eletrônicos, né? Então, essa primeira parte de instrumentação precisa estar muito bem fixada por vocês, né? A gente também, vamos ver daqui a pouquinho que a gente trabalhou com os diodos, né? Mas, primeira parte de instrumentação e depois alguns elementos de revisão de eletricidade geral, que a gente vai falar daqui a pouquinho que vocês também trabalharam, tá? Então, nessa primeira lista, né, ó, explique qual, né, das seguintes, explique qual a função dos seguintes instrumentos, osciloscópio, multímetro, o True RMS, tá? Aqui, dentro dessa parte de osciloscópio, né, nós trabalhamos em bancada, o multímetro também trabalhamos em bancada, e o True RMS, que na realidade, é um analisador, nós vimos, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, né, algumas, algumas notas de aula em lousa, né, então, essa aqui, se eu não me engano, foi do dia 17, tá aqui, né, foi do dia 17, tá, nós falamos da apresentação da disciplina, falamos lá do conteúdo programático, das nossas provas que mudaram também, né, trouxe também aqui uma outra imagem aqui, ó, aonde mostra uma atividadezinha importantíssima que vocês também fizeram, tá? Então, eu já corrigi alguns trabalhos desses aqui, ó, que vocês realizaram. Ó. Faça uma pesquisa sobre os seguintes componentes elétrico-eletrônicos, né? Então, vocês pesquisaram lá sobre o transformador, corrente contínua, corrente alternada, né? As potências, como que ele é aplicado à eletrônica e como que ele funciona, tá? Então, esse aqui é um elemento importantíssimo, né? Conhecer bem o transformador, tá? Vocês viram aqui na bancada, nós utilizamos um transformador abaixador de corrente alternada de 127 para 15 volts, né? 15 volts com duplo tap, 7,5, 7,5, tá? Então a gente está utilizando esse transformadorzinho em bancada juntamente com o protoboard, tá? Protoboard é a chamada matriz de contato, né? Nós conhecemos esse elemento, vocês pesquisaram sobre ele também. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper por voz aí, tá bom? Não estou conseguindo ver aqui o chat, mas vocês podem participar. Estão comigo aí? Tranquilo? Sim. Ok, então. Então a gente viu lá o resistor, né? Vocês fizeram a pesquisazinha aqui sobre o que são esses elementos de circuitos, né? Obviamente que um circuito elétrico, um circuito eletrônico, ele vai ter lá a sua fonte de energia, né? Ele vai estar fixo em algum lugar, que é uma matriz de contato que a gente vai estar utilizando. Essa fonte de energia vem basicamente aí de uma fonte externa, né? Que pode ser a rede elétrica, e no nosso caso ela vai passar por esse transformador que vai abaixar até a tensão que nós queiramos, né? Vamos dizer assim, até a tensão que se queira, tá? É... Então nós vimos lá os elementos, o resistor, o capacitor e o indutor. Boa parte desse conteúdo aqui, né, já foi visto por vocês na disciplina anterior de eletricidade, né? Então a gente fez uma pequena revisão disso daqui, estamos lembrando, né, o que nós já vimos. Outra coisa importante é o código de cores dos resistores e o datasheet desses elementos, né, dos fabricantes. E por fim, uma pequena revisãozinha da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff, tá? Então, esse relatóriozinho foi o primeiro trabalho que vocês fizeram, tá? Então foi um trabalhinho digitado, com introdução, desenvolvimento e conclusão, né?
mínimo 20 páginas, tal. Vocês fizeram e fizeram bem feitinho, tá? Já foi entregue e eu já comecei as correções lá. Aqui também tem eu tirei uma fotinho também da outra lousa que nós estudamos lá sobre os múltiplos e submúltiplos das unidades. Vimos lá a lei de Ohm, né? Quais as principais equações para se trabalhar, né, com circuitos elétricos e eletrônicos, né? Eles são aplicáveis. Então, a primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, né? É igual a RI. Corrente é igual a tensão sobre resistência, resistência, tensão sobre corrente. Vimos lá o desdobramento da lei de Ohm através do efeito Joule, né? Potência R ao quadrado, ok? Sabemos também que determinados componentes têm um funcionamento, né, linear, obedecem lá a curva de resistência vezes corrente, né, na parte de dissipação de potência, e alguns são não lineares, tá? Depois falamos, né, sobre esse instrumento, ó, como que se utiliza o multímetro, tá? Nós temos lá nesse instrumento, tá? Fiz uma pequena ilustração aqui, né, sobre o multímetro, como deve ser selecionado, né, as grandezas de tensão, de corrente, de resistência, de capacitância, tá? Provavelmente vocês vão ouvir agora um áudio aí, né? Aqui de pertinho de casa, onde vai passar o carro do gás, tá bom? Vai interromper aí, vocês vão ouvir a musiquinha do gás, mas não tem problema. Vamos continuar aqui, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo, né? De como inserir, né? Um voltímetro, né? Como se seria um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro para fazer medições de um determinado circuito, tá? Então, se nós quiséssemos calcular a tensão em cima do resistor ou a resistência ohmica em cima desse resistor, né? Como que nós abrimos o circuito para fazer a medição, né, de corrente. Nós sabemos que a medição da corrente deve ser feita em série, a medição da tensão deve ser feita em paralelo, né? Então aqui a gente fez até um gráficozinho aqui, bem simplesinho, mostrando, né, quais são os terminais que nós utilizamos em cada um dos pontos, tá? Para obter a tensão, a corrente e a resistência, né? Então, a tensão é obtida de forma paralela, utilizando positivo e negativo em cada um dos lados aqui, né? Então, terminal 1, né? E aqui, aliás, é um nó 1, né? Ponto 1, positivo aqui lá de cima, negativo no 3 aqui lá de cá, né? Então, isso aqui está em paralelo, tá? Depois, a corrente entre 1 e 3, ó, né? Abrindo aqui, ó, né? Verificamos essa corrente aqui que está ligada em série. A resistência entre 1 e 2 deste elemento, né? Com o circuito desligado, tá? O multímetro mede potência? É uma pergunta, a resposta não. Qual equipamento mede potência? O watímetro e o True RMS, né? Então, o True RMS, ele consegue nos dar essa informação aí de valores reais, né? Que formam a corrente alternada, tá? E nós vimos aqui, falando em corrente alternada, em forma de onda, né? Como é que... quais são as características, quais são as variáveis, né? De um sinal senoidal, tá bom? Então eu vou deixar disponível para vocês aqui, pessoal, essas notas de aula como revisão, tá? Aqui são as principais variáveis que nós trabalhamos, né? O período, a frequência, velocidade angular, as amplitudes, né? Máxima, o valor de pico a pico, tá? Que vocês também trabalharam lá em mais uma listinha de exercícios, se eu não me engano. Vamos lá. Tem aqui uma segunda lista. Essa daqui, ó, tá? Baseado nesse conteúdo que nós vimos aí, ó. E na aula seguinte, que é de diodos, ó. Considere um circuito com tensão de 7,5 volts e resistência de carga
de 1,5 kΩ, com o diodo de silício polarizado, diretamente com queda de tensão de aproximadamente 0,3 volts, conforme o circuito da figura 1. Então, nós já tínhamos falado sobre uma fonte, né, de corrente contínua, já tínhamos falado sobre o resistor, trabalhamos com o diodo, né, que foi a aula seguinte. E aí foi possível a gente obter o cálculo da corrente, né, que circula quando o diodo está polarizado diretamente, né? Nós falamos sobre polarização direta e polarização reversa, quando é que o diodo funciona como chave, né, permitindo a circulação de corrente, e quando é que ele está na situação de bloqueio, tá? Então essa listinha foi feita baseado na aula seguinte, né? Vimos aqui na segunda questão, para os mesmos dados do exemplo, pede-se o diagrama unifilar do circuito, a corrente para polarização reversa, a tensão reversa, o gráfico das tensões e correntes, justificando sua resposta. A terceira, preencha corretamente os espaços vazios, indicando os parâmetros característicos de 1 a 6. Então, aqui esse é o gráfico do diodo, tá? Então, aqui, ó, vocês iriam selecionar polarização inversa. Onde que está a região de polarização inversa? O que que é a corrente de avalanche, né? Onde que é a corrente de fuga? Onde que se inicia a corrente de fuga? Qual que é a região de polarização direta? O que que é disrupção? O que que é corrente direta, tá? E a quarta questão aqui, ó, plote as formas de ondas características de entrada e saída de um circuito para o sinal senoidal. Então aqui, nesse primeiro caso, nós estamos trabalhando diodo em corrente contínua. Já aqui nós estamos trabalhando diodo em corrente alternada, né? Ele funciona para esses dois tipos de sinais. E aqui vocês estariam traçando essa forma de onda, que nada mais é do que um retificador, né? Então começamos a falar um pouquinho da retificação. Essa listinha, alguns de vocês fizeram, né? Entregaram por e-mail e tem a ver com essa terceira aula. Antes de falar dessa terceira aula do diodo aqui, deixa eu só passar para vocês aqui o resumo do relatório que foi feito, tá? Então, olha lá, novamente. Foi feito o primeiro relatório, transformador, né, protoboard, o resistor, código de cores, Ledion, Led-Kirchhoff e teorema de Thevenin e Norton, tá? Só para vocês estarem atentos. Só e repetindo, né? Então nós temos a primeira atividade foi o relatório, depois a lista de exercício 1 e a lista de exercício 2, tá? Que englobam, nessa parte 2 aqui, vocês fizeram também o experimento, tá? O experimento tá aqui. Então fiquem atentos com isso daí. Por fim, nós vimos começamos a introduzir lá o diodo, né? Falamos sobre os conceitos principais sobre os aspectos construtivos do diodo, dopagem, tipos de diodo semicondutor, seu funcionamento, a polarização, aplicações em circuitos, tá? Então tá aqui o diodo semicondutor. Trabalhamos a sua teoria, né, da simbologia, falamos sobre a designação dos seus terminais, né? O que seriam as regiões de dopagem, região positiva, região negativa, condutibilidade, né? E aqui nós resolvemos um exercíciozinho de fixação, tá? Com diodo semicondutor, cujo exemplo, né, serve para a resolução daquela lista de exercício lá, né? Só deixando aqui uma pequena observação, né? Alguns colegas, eu estava corrigindo os trabalhos, e alguns colegas acabaram errando porque não levaram em consideração a tensão de disparo do diodo, né? Nós tínhamos explicado para vocês que a tensão de disparo varia em função do tipo de diodo, né? Nós sabemos que o diodo de silício ele dispara uma tensão de aproximadamente 0,7.
e do germânio a partir de 0,3 volts, né? Então tomem cuidado sempre com isso daqui no cálculo da queda de tensão. Olha lá, utilizamos a lei de Ohm aqui também para fazer o cálculo, né, das tensões, das correntes dentro desse circuito e verificar qual que é a corrente que circula aqui, dada a tensão em cima do resistor e dada a tensão em cima do diodo, cuja tensão é fornecida por esta fonte aqui, tá? Verificamos também isso daqui para uma polarização direta, tá, pessoal? Polarização direta do diodo, tá? Não se esqueçam também, tá? Que nós chegamos de comentar com vocês como é que é feito o teste com o diodo, né? Utilizando-se o multímetro, quando é que ele conduz, quando é que ele bloqueia. E esse exercício aqui mostra uma polarização reversa do diodo, né? Levando em consideração anodo e catodo, invertendo as polaridades ou polarizando corretamente, ele vai entrar em estado de condução, estado de bloqueio, tá? Então aqui está polarizado, ó, a fonte inverteu. Olha aqui, a fonte nesse sentido aqui, ó, positivo do lado de cá, polarizado diretamente. Aqui a fonte inverteu, tá? Então ele está em bloqueio, tá? Então é como se a chave estivesse aberta aqui, tá? Então essa tensão aqui vai ser menos 10 volts, não há dissipação de corrente. Chegamos até a comentar que existe sim aqui uma pequena passagem de corrente, mas da ordem de nanoamperes, microamperes. Não chega a microamperes, é picoamperes e nanoamperes, tá? Muito pequena, mas que pode ser desconsiderada. Aqui, pessoal, está ainda para responder aquela lista de exercício, todas as características aqui de forma de onda, né? De operação de um diodo, tá? Então nós temos desse lado de cá, ó, nesses quadrantes aqui, ó, a gente tem, vamos pegando aqui pelos eixos principais, nós temos aqui esse eixo aqui que é um eixo de tensão, tá? Na horizontal temos o eixo de tensão aqui, vou dar um zoom aqui. Então olha lá, desse lado de cá tensão, né? Nesse eixo horizontal, que podem ser positiva, né? Tudo que está nesse quadrante do lado de cá, o primeiro quadrante aqui, ó, lado positivo, né? Então, esse V, né? V0 aqui, ou VO muitas vezes, né? O VO output, muitas vezes a gente acaba utilizando essa simbologia e confundindo 0 com O de output, né? Mas essa aqui é a chamada tensão de disparo do diodo, tá? Que pode ser 0,3 para germânio ou 0,7 para diodo de silício, tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, a corrente estava zero, estava bloqueado, não estava conduzindo. A partir do momento que esse diodo passa a conduzir, tá? Ele foi polarizado diretamente. Então, a gente diz que tem uma polarização direta e está fluindo uma corrente direta, tá? A partir do momento que eu inverto a polaridade, troquei essa fonte aqui, ó, inverti a fonte, ó. Primeiro caso, esse caso aqui, tá? Primeira situação. A segunda situação é essa, inverti aqui a polaridade da minha fonte, né? Nesse caso aqui, nós temos instantes discretos de tempo também, né? Agora, é bom vocês se lembrarem que no caso da corrente alternada, isso daí ocorre por causa de uma frequência, no caso de uma frequência de 60 Hz, em 16,667 alguma coisa milissegundos, tá? Ou seja, a frequência, né? É o inverso do período, tudo bem? Então, para a corrente alternada, isso ocorre muito rapidamente, tá? Essa inversão de polaridade. Então, quando ele está agindo na parte negativa, nós dizemos que tem uma polarização inversa. Então, ele vai estar trabalhando aqui com uma pequena corrente de fuga, tá? Se isso se torna muito alto, se essa corrente se torna muito alta, ele entra numa região de disrupção. E aí, aqui nós temos, olha lá, né?
a chamada tensão Zener, né? E aqui começa a ocorrer a corrente de avalanche. Se o diodo não estiver preparado para isso, ele pode até mesmo romper, né? Ele vai deixar de agir como, né, um resistor, de impedir essa corrente, vai romper a barreira, né? Essa barreira de contenção dessa corrente, e ele vai entrar em colapso, vamos dizer assim, tá? Então nós estudamos isso daí, estamos dando uma revisadinha, tá? Para a gente ir lá para frente para transistor. Não se esqueçam, pessoal, que essa análise aqui das formas de onda é extremamente importante para o estudo de eletrônica, tá? Aqui nós falamos um pouquinho das especificações dos diodos, né? Nós temos aqui a simbologia dos diodos, terminal anodo do lado de cá, terminal cátodo na parte de cima. Essa parte da seta, né? A bundinha da seta entrando na seta aqui, ó, significa o anodo. Esse traço aqui é o catodo, tudo bem? Temos alguns exemplos aqui de códigos de diodos retificadores, né? Os diodos comuns, vamos dizer assim. Lá na frente, na disciplina de eletrônica, nós vamos ver que existem outros semicondutores de potência, né? Que tem uma capacidade muito maior, tá? De chaveamento, né? De operação na parte de frequência, de corrente e de tensão, tá? Então, aqui são as especificações dos diodos e aqui a leitura do datasheet. Outros exemplos de diodos que nós vimos, tá? E aqui um exemplozinho de uma retificação, né? Um exemplo do uso do retificador, né? Para estar retificando uma forma de onda. Tudo bem? Então, ainda nessa parte de diodos, pessoal, eu gostaria que vocês acessassem. Estão conseguindo ver essa tela aqui, ó? Essa aqui é a nossa biblioteca lá, né? Então lembre-se que sempre que vocês entrarem no Siga, vocês vão poder acessar a biblioteca virtual e o nosso livro aqui, ó, referência, né? Que a gente está utilizando agora é esse Boylestad, né? Você vai clicar lá em ler em PDF, tá? E nós vamos ver alguns conteúdos aqui importantes sobre os diodos, tá? Então, logo logo a gente vai passar para a parte dos transistores e eu vou pedir para vocês durante essa semana terminar aquelas atividades que nós realizamos, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês a primeira parte de diodos. Então, dê uma olhadinha nesse capítulo aqui do Boylestad sobre os diodos. Por gentileza, ó, tá? Então, olha aqui, ó. Diodos semicondutores, né? Ó, introdução, os tipos de materiais, tá? O que são internamente as ligações covalentes, os níveis de energia, tipo N, tipo P, né? O conversor, o inversor, o ideal versus o prático, os níveis de resistência, tá? Aqui tem o capítulo 2 aqui são algumas aplicações de diodos, né? Então, nós fizemos um resumo dessas duas partes aqui, antes da gente entrar na parte 3, que são os transistores bipolares, tá bom? Se vocês verificarem um pouquinho mais aqui à frente, tem muitos exemplos sobre diodos, tá? Elemento importantíssimo dentro da eletrônica.
fazer uma afirmação sobre o que você havia perguntado. Ah, tá. Ok. Olha só, pessoal. Dentro dessa parte de diodo, deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho com vocês. Dentro dessa parte de diodo, fica essa recomendação para vocês, tá? Diodos semicondutores, desse capítulo aqui do Boylestad, né? Procurem, eu sei que vocês têm outras disciplinas, vão estar trabalhando, né? Com outras disciplinas, mas se possível, dê uma olhadinha nesses, se tiver dúvida para complementar, né? Para complementar o conhecimento de vocês na parte de diodos, dê uma olhada nesse material aqui, tá bom? Na realidade, apenas a título de revisão. Então, aqui nós não nos aprofundamos muito nessa parte aqui das chamadas ligações covalentes e tudo mais. Não explorei muito isso aqui de vocês, mas tem alguns exercícios também lá no final, né, que é possível vocês trabalharem com eles, tá? Exercícios de fixação. Então, é um pouco mais Isso aqui é um pouco mais voltado à chamada microeletrônica. Então, por isso que a gente não se aprofundou muito, uma vez que o nosso curso é um curso o curso de vocês é um curso de manutenção, né? Então, a eletrônica para vocês vai ser uma eletrônica direcionada, né? Conhecer os elementos de eletrônica, né? Dominar, mas com foco na manutenção industrial, correto? Então, aqui tem muito mais equações. Um exemplo aqui do que a gente trabalhou, né? Ó, do que seria internamente uma polarização direta. Olha lá. Então aqui é possível verificar, né? O que ocorre internamente, né? Com os átomos, né? E as cargas positivas e cargas negativas, né? Nos dois tipos de polarização, tá? Por fim, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui, alguns exercícios. Aqui tem um gráfico importante, ó. Os gráficos que nós estávamos mostrando para vocês, tá? De condução, né? Definição do circuito equivalente linear, usando-se segmentos de reta, tá? E fala sobre o diodo ideal. Então esse material serve para complementar, né? O que nós vimos lá na primeira parte, tá? Aqui fala sobre as folhas de dado ou datasheet, né? De um diodo. Com mais detalhes. E aí, ao final desse capítulo, aqui ó, um pouco dos encapsulamentos, né, dos diodos, de acordo com suas potências. Essa parte aqui de teste com o diodo, tá, utilizando-se multímetro. Invertendo-se os terminais, como é que nós fazemos. Aqui a utilização ele está chamando de traçador de curva, né? Depois a parte de diodo Zener. São as regiões Zener do diodo, que nós podemos voltar lá na frente,
podemos trabalhar um pouquinho com isso, tá? Diodos emissores de luz, que são os LEDs. Toda essa primeira parte, né, do livro do Bolestad fala sobre os diodos semicondutores, tá? Também datasheet desses LEDs que hoje estão muito disseminados. Aqui os display, né, de segmentos de LED, tá? E aqui o resumo, ok? Até a página 43. Isso aqui é uma indicação que vocês podem também, né? Alguns softwares vocês vão encontrar disponíveis para estar fazendo as simulações. Outros vocês podem estar utilizando versão de estudante, tá? Então, caso a gente utilize algum deles, eu vou estar trazendo as indicações para vocês. Mas existe lá, olha aqui, ó, né? Para se trabalhar em eletrônica, ele recomenda 2 pacotes de software desenvolvido para analisar circuitos eletrônicos, serão apresentados e aplicados em todo o livro, né? Então, esse livro específico do Bolestad, ele utiliza o ORCAD, né? Cadence ORCAD, versão 16.3, e o Multisim, versão 11.1, tá? Então, muitos dos exercícios que nós fazemos podem ser utilizados, podem ser feitos, né, utilizando os softwares de simulação, ORCAD e o Multisim, tá? Que é da National Instruments. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho instalado aqui esse da National, tá? Que é o Multisim, tá? Então, se vocês puderem, façam também, né? O cadastro de vocês no site, tá? Vocês podem acessar o site da... Deixa eu verificar se por aqui mesmo é possível achar o link. Nesse caso, o livro, né? Ele vem diretamente com o CD de instalação. No caso do site, é possível... Não, isso aqui foi o que abriu para mim, né? Que é a minha versão, tá? Então seria esse software aqui, tá? Que nós podemos utilizar como simulador de circuitos, tá? Então tá gravado aí na aula, né? Ok? E você pode fazer a sua conta, né? Criar a sua conta aqui, digitar o seu, né? Fazer uma conta de estudante, tá? Você pode fazer uma conta de estudante aqui através do software da National. Cria uma nova conta de usuário, né? Então aí eu recomendo que vocês façam, tá bom? Porque nós vamos eventualmente usar no curso, principalmente no curso EAD, como nós não temos laboratório de bancada, né? Nós vamos estar utilizando aqui esse software, tá? Esses softwares, tá? Então busquem aqui utilizar e criar para vocês uma versão de estudante, tá? Coloque lá no seu e-mail de estudante. Eu não tenho certeza se o Centro Paula Souza ele tem essa licença, mas de qualquer forma você
tente entrar com o seu usuário de uma conta pessoal, né? Não tenho certeza se com a conta da Fatec vocês vão conseguir fazer também. Não tenho problema, mas qualquer coisa vocês podem me dar um feedback também, tá? Não tem problema nenhum. Se tiverem alguma dificuldade. Então, retornando aqui ao Boilestad, né? Ao primeiro capítulo, existem lá os probleminhas que vocês podem também, né? Não vou cobrar de vocês, mas vocês podem trabalhar, tá? São exercícios de fixação. Problemas sobre ligações covalentes, níveis de energia, aqui o diodo semicondutor, tá? Então, tudo isso daqui está disponível para vocês, pessoal, aí na biblioteca virtual, tá bom? Então, façam uso dessa biblioteca virtual. Esse daqui que eu estou utilizando, esse software aqui da National, é o Multisim. Eu utilizei ele para fazer algumas aulas de eletrônica de potência, já antes da nossa quarentena, né? Então, podem ver que eu não tenho a licença dele, então eu vou ter que solicitar uma nova instalação ou uma prorrogação de prazo aí para que eu consiga acessar novamente. Ele já não está mais liberado, tá? Vou ter que fazer o login novamente, negociar com eles para ele liberar de novo para mim aqui, tá? Então, comigo aí, pessoal. Beleza por enquanto? Então tá bom, pessoal. Agora tá bom? A gente vai fazer um intervalinho, tá? E, e aí depois a gente retorna. E só lembrando, como a gente está trabalhando nessa nova plataforma, vocês fiquem à vontade aí de tirar dúvidas, tá? Perguntar, mandar por e-mail, participar das aulas, tá? Se tiver necessidade de alguma exemplificação, vocês podem sugerir também, podem se manifestar. Tá ok, pessoal? Beleza, professor. Eu vou só deixar aqui um aviso. A gente retorna. Vamos fazer uns 20 minutos, né? Pode ser uns 20 minutinhos de intervalo, tá bom para vocês? A gente retorna lá às 10 para as 10 mais ou menos. Tá bom? Tá bom. Então tá ok.